Meus irmãos, quero pensar com vocês. Então é o mês do Natal, em muitos lugares se começa hoje a pensar sobre o advento de Cristo. Então quando Cristo veio, as promessas, e eu quero ver se nós nos próximos domingos possamos pensar sobre algo que remete ao nosso Cristo, ao Natal. Nós estamos tão acostumados com essa data, e nós pensamos em tantas coisas e às vezes nós esquecemos do mais importante, do que realmente significa. Então eu quero que você abra sua Bíblia no texto mais conhecido, o texto de Isaías capítulo 9, onde nós vemos o profeta mais uma vez trazer uma promessa. Eu estava lendo esse texto e a promessa já se cumpriu, né? Essa aqui é maravilhoso. E os nossos irmãos que receberam essa promessa, eles só puderam olhar para frente. E eu e você podemos olhar para trás. E as promessas do Natal que nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, e a grande maioria delas já cumpriu, serve só para que eu e você possamos encher o nosso coração de alegria e esperança. O Cristo prometido lá em Gênesis 3, o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e que foi pregado e apontado pelos profetas, ele nasceu. E nós olhamos para trás, está registrado na história. Ninguém pode dizer que Jesus não veio. As pessoas podem dizer que Jesus não é quem ele diz ser, mas ninguém pode dizer que Jesus não existiu. Então Jesus, ele é um fato histórico. Jesus existiu. Na verdade, ele é o homem mais famoso do mundo. A gente divide o tempo entre antes e depois dele. Olha, antes e depois dele. Então, quando o seu coração for assaltado e você achar que será que isso tudo é verdade? Olhe para trás. A promessa se cumpriu e ela irá se cumprir mais uma vez, quando Cristo gloriosamente irá buscar a sua igreja, e aqueles que se renderam a ele irão subir, e isso é maravilhoso. Então sempre lembre disso. Então toda vez que você andar nas ruas ou assistir televisão, você vai sempre lembrar do Natal. Pelo menos esse mês, né? Porque está tudo apontando para ele. Mas não se esqueça que o verdadeiro sentido é o nosso Cristo. Então Isaías capítulo 9, fiquei aqui falando com vocês, esqueci de abrir. Isaías capítulo 9, quero ler com vocês dos versos 2 até o verso 7. Isaías 9, do verso 2 até o verso 7. Diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se este diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha, passe sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado mais um dia pela tua palavra. Ela que é inerrante, ela é suficiente. Ela é capaz de discernir, dividir o indivisível, porque a sua palavra tem todo o poder. Ela é tudo o que nós precisamos. E abençoa-nos esta noite. Nos lembre, ferrue as nossas consciências para que nós possamos lembrar desta promessa já cumprida nos nossos dias, com alegria. E nos abençoe durante esta mensagem, Pai. Não permita que nossos olhos, as nossas mentes se dispersem. Nos abençoe. Em nome de Jesus.
Meus irmãos, então hoje, 1º de dezembro, mês que todos nós comemoramos o Natal, e é tão interessante que o Natal, ele só perde para o Dia das Mães no comércio. O Natal é a esperança do comércio esse ano. Esse ano o comércio não está tão bom, né? Então as pessoas estão... O último fio de esperança é o Natal. Às vezes o Natal vai salvar alguns do comércio. Mas essa é uma realidade. É uma festa que rende muito. E nós ficamos alegres, né? Pois nos lembra que o ano está acabando. Alguns aqui vão viajar, alguns vão rever a família. Natal é tempo de encontro. Natal é família reunida, é problema não resolvido, é cunhado chato, comer pavê de novo. E aquelas coisas todas que nos remetem às histórias, infâncias, aquela velha piada. Isso é o quê? Pavê? Não, para comer. Todo Natal tem ela, né? Então Natal, ele traz para nós essa alegria que a gente viveu nos nossos redutos. As pessoas que às vezes passaram 1, 2 anos sem se ver. Então é uma oportunidade, e a gente sempre lembra e está esperançoso e gera aquela expectativa para aqueles que vão se reunir, vão viajar. Natal é bom. E Natal também marca o ano, marca uma transição, marca a saída do ano velho para a entrada do ano novo. E a gente gosta de marcos, a gente gosta dessas transições com alguns marcadores mais fortes. E o Natal é isso. Natal, Ano Novo, é um dia de você esquecer 2024 e entrar em 2025. Tem gente que coloca uma cueca amarela para chamar dinheiro, tem gente que entra o ano com a camiseta branca para chamar paz, e assim vai. É gente supersticioso, né? As macumbas no meio da igreja, e todo mundo fala, não, a gente não acredita nisso não. Aí você vê os cultos de virada, está todo mundo de branco, né? É maravilhoso, é só para a gente descontrair. Mas o final de ano, meus irmãos, marca essa oportunidade da gente recomeçar. Esse ano fiz isso, não fiz aquilo. Então é bom. E eu e você, nós acostumamos com essa data por tantos anos. E é interessante, pelo menos eu, todas as vezes que chega o final do ano, que chega o Natal, nós acreditamos que um dia na nossa vida a gente acreditou em Papai Noel. Algum dia da sua vida você acreditou em Papai Noel. Olha como nós éramos inocentes. Eu e você, nós acreditávamos que um velho no trenó, com um saco vermelho nas costas, deixaria... Nós não tínhamos lareira, né? Nos filmes da Disney, aqueles... A gente nunca teve lareira no Brasil, né? Mas a gente acreditava que esse velho barbudo gordo com trenó ia deixar um presente na nossa casa. E nós éramos inocentes. E isso fazia um pouco parte do encanto. Mas isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Então, isso é mais recorrente, né? Lembrar que eu e você, por causa disso tudo, às vezes perdemos o real significado do Natal. Então observa, o final do ano pode nos remeter a tantas coisas, tantas ideias, tantas emoções. E o comércio, a televisão, os marqueteiros de plantão tentam tirar de nós o real significado do Natal. Mas aqui o profeta Isaías diz para nós que o mundo está em trevas. E o mundo está em trevas, isso é uma realidade. O mundo, ele não sabe o significado real do Natal. Quando nós olhamos para as pessoas, a mente do mundo está sem luz para esse fato. As pessoas podem até falar que Jesus nasceu, a gente chega em alguns lugares, tem um presépio, né, lá na academia, naquele altar que eu sempre conto para vocês, agora tem uma Bíblia e um presépiozinho pequenininho do lado da Bíblia. Então, o mundo está obscurecido, o mundo está sem luz para esse fato do real significado do Natal. É interessante que quando nós olhamos para Mateus, ele que vai abrir os evangelhos, Mateus ele nos confirma isso que Isaías diz aqui no verso 2. Mateus vai dizer assim, ó, o povo que estava em trevas viu grande luz.
E a verdadeira luz, meus irmãos, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Então imagina, Isaías profetiza, e 500 anos depois, Mateus vai dizer: o povo ainda está em trevas, mas eles viram grande luz. Tem até registro nas escrituras daquele sacerdote, que agora eu esqueci o nome dele, que é um senhor e ele aguardava o nascimento do Messias. E quando ele pega Jesus nos braços, ele fala: Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Posso morrer em paz. Simeão esse. Então, meus irmãos, o fato é que a luz chegou. Enquanto os primeiros ouvintes da profecia de Isaías tinham que olhar para frente, exercitar fervorosamente a fé, nós temos o privilégio de olhar para trás. Isso tudo aqui já aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o fato é que o mundo ainda está em trevas. A mente do mundo ainda não percebeu essa luz. Na verdade, eles nem têm condição de receber ou de perceber essa luz. O apóstolo João vai dizer: o Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, não conheceu. O mundo está em rebelião contra Deus, meus irmãos. Eles não conhecem. Eles não sabem quem é a verdadeira luz. O mundo precisa dessa luz na cabeça, no coração, para que possa de fato entender por que crente ele vai passando pela prova dando glória a Deus, porque ele vai passando os dias difíceis, turbulências, e ele vai dando glória a Deus. É porque nós temos essa luz acendeu no meu coração, no seu coração, e por mais que a nossa vida pode ser uma grande tempestade, nós temos esperança. Nós podemos olhar para trás, nos registros da história, é uma realidade. Jesus nasceu, Jesus viveu, e ele não era simplesmente um homem, ele era Deus. Jesus é completamente homem, Jesus é completamente Deus, e ele trouxe a luz, ele é a luz. Então observa o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, em que sentido aqui, meus irmãos, que o mundo está em trevas? Porque a Bíblia, quando nós olhamos para ela usa o termo tanto para o mal quanto para a ignorância. Então essa treva pode ser tanto o mal, as coisas ruins que acontecem, ou quanto para essa ignorância com relação à luz. Então, por um lado, significa que o mundo está repleto de maldade, repleto de dor, repleto de sofrimento atroz, um sofrimento desumano, difícil de controlar. Então, nesse aspecto, o mundo está sem luz. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme, O Som da Liberdade. Eu e Janinha assistimos ele essa semana. Desde quando ele lançou no Amazon, eu coloco ele para assistir e tiro, Mas aí a Janinha colocou, e eu falei para ela: você quer mesmo assistir? Porque é um tipo de assunto que traz um pouco de angústia para ela, principalmente. Não, vamos assistir. Mas eu fiquei impactado, principalmente no encerramento do filme, quando ele traz alguns dados. E eu vou falar para você que eu fiquei perplexo, porque ele vai trazer um dado que em toda a história da humanidade, hoje, existem mais pessoas escravizadas de quando a escravidão era autorizada no mundo. Eu fiquei espantado com aquilo. Eu falei para Janinha, misericórdia. Nós estamos pensando que habitamos num mundo que está melhorando em alguns aspectos, mas olha, nós vivemos num mundo que a escravidão hoje, e a escravidão sexual, ela é maior de quando era permitido. Agora você tem noção? Você tem noção da maldade das pessoas? Às vezes, meus irmãos, é por isso que nós estamos estudando, e nós vamos continuar no domingo de manhã, sobre a doutrina do pecado. Meu irmão, se você e eu não entendermos o que o pecado causou no mundo, às vezes nós vamos caminhar pelo mundo nessa ingenuidade. Às vezes nós vamos olhar para aquelas pessoas e falar: não, você nunca faria isso, não, isso nunca acontecerá. Mas não, meu irmão, essa não é a realidade.
A parcela do mundo que não recebeu essa luz são homens maus. Homens e mulheres que só pensam neles mesmos. Então, num sentido, significa que o mundo está repleto dessa maldade. De coisas essas que eu e você, às vezes, não conseguimos pronunciar. Isso é terrível. Você saber que, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa informação, com toda a nossa cultura, existem hoje milhares e milhares de mulheres, homens, crianças que são escravos dentro de uma comunidade totalmente, quando a gente diz civilizada. Isso é terrível. Então, meus irmãos, em outro sentido, em que o nosso mundo está em trevas, é porque ninguém sabe o suficiente para curar esse mal e esse sofrimento. Ninguém tem a solução. Mas Isaías, ele nos traz a esperança da luz que já está presente. Eu sempre digo para vocês aquela ideia de que o mundo está refém, sedento por Jesus, o mundo clama por Deus. Não é isso que nós vemos. Principalmente quando a gente vê um dado desse, que existem mais escravos hoje do que no período onde o mundo autorizava isso. Isso é para a gente ficar chocado mesmo. E o homem, ele tenta trazer a solução, mas ele não sabe. Ele tenta trazer a resposta, mas ele não tem. Então, aqui nesse texto, Isaías ele vai trazer essa promessa. E ele vai anunciar o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. E quando nós olhamos um pouco para trás aqui, nós vamos ver o profeta mostrando a escuridão que esse povo se encontrava. Se você olhar no verso 19 aí, do capítulo 8, nós vamos perceber que esse povo estava buscando uma solução no lugar errado. É por isso que o povo precisava de grande luz em meio às trevas que viviam. O que o povo estava fazendo? O povo estava consultando médios e feiticeiros em vez de Deus. Olha a escuridão, a treva, a negritude da consciência do povo. E aí nos versos 21 e 22, o reflexo dessa escuridão é que esse povo vai olhar em volta e o que eles vão ver? Só vão ver angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Quando nós buscamos a solução no lugar errado, é isso que nós encontramos. E o que estava acontecendo no contexto de Isaías é muito comum hoje. Porque nós estamos buscando respostas em todos os lugares, menos em Deus. Eu e você dizemos que a Escritura é suficiente e inerrante, e em alguns redutos evangélicos, se alguém não levantar e dizer, assim diz o Senhor, não teve culto e Deus não falou. E talvez muitos de nós ainda pensamos assim. Você não acredita na suficiência das Escrituras, você não acredita na inerrância das Escrituras, e você sempre precisa de algo a mais. E quando você tem essa má compreensão das Escrituras, a tendência natural é que você busque recursos fora dela, porque ela não é suficiente. Lembra o Paul Tripp, quando ele vai falar no livro que nós estamos estudando? Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Porque o meu coração e o seu, ele é enganoso, e nós podemos afirmar as coisas com a boca, que a nossa vida não se alinha. Nós somos especialistas nisso. Nós poderemos ensinar as pessoas a ser um bom marido, e nós somos péssimos maridos. Nós ensinamos as pessoas a serem bons pais, somos péssimos pais. Nós ensinamos as pessoas a terem um casamento de sucesso, e nós temos um casamento fraco. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós somos muito bons. E a nossa solução e os nossos recursos nunca vêm do lugar que deve vir. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas buscam solução no dinheiro, no estudo, no trabalho, na medicina, na tecnologia, na família, na política, e assim vai.
Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que as pessoas tratam a igreja ou Deus como só mais uma coisa, né? Eu estava lá no fórum na sexta-feira, e eu achei interessante. Eu nunca fiquei tão perdido igual cachorro caído de mudança. Porque a mulher falou, não, você vai ter lá uns 10 minutinhos, e eu fui com... Na verdade, eu estava preparando esse texto, fui com um negocinho bem organizadinho, para dar bem enxugadinho, mas quando eu cheguei lá não é assim. Vem o padre, fala alguma coisa para agradar um pedaço, aí me chama, ora para agradar outro pedaço e toca a vida. E foi muito bom, porque o pastor veio cá, orou, o padre veio cá, abençoou, e está tudo tranquilo. E aí eu saio de lá angustiado com esse negócio, falou, oh Deus, tem misericórdia. É cegueira demais. Eu falei, como é que eu faço com esse negócio? O dia que ela me chamar de novo, eu vou falar para ela, deixa eu falar mais um pouquinho, deixa eu contar uma história aqui, me dá 10 minutos a mais. Porque a gente tem que, como crente, meus irmãos, a gente tem que tirar o povo dessa escuridão. Muita gente sai desses lugares... Nós vamos agora começar as formaturas das escolas, né? Então, formatura de escola, encerramento em repartições públicas, nas empresas, sempre tem um grupo, aí chama, às vezes, lá um pastor, chama o padre, para agradar gregos e troianos, para não dar confusão com ninguém, mas a luz não acendeu na mente de ninguém. E com isso, nós estamos dizendo que nós não precisamos dessa luz, nós estamos muito bem sozinhos. Então as pessoas dizem, estamos na escuridão, mas podemos vencê-la com os nossos próprios esforços e soluções. Nós nos encontramos, meus irmãos, nessa situação, angustiante, trevas, escuridão, mas muitos de nós, talvez aqui no nosso meio, acreditamos, nós pensamos que nós conseguiremos vencer com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos recursos. E você já tem idade suficiente, a grande maioria aqui, para saber que não dá certo. Sozinho não dá. Por isso que a igreja é um corpo. O dedo mindinho que só serve para chutar a quina de alguma coisa, que a gente fala, meu Deus, se não tivesse esse dedinho aqui, eu resolveria um problema da minha... Mas ele está lá e ele é extremamente importante para o seu equilíbrio, para a sua corrida, para a sua caminhada. Tira ele para você ver. E a gente vai negligenciando essas coisas que Deus vai colocando como a igreja, como oração, como os irmãos, como isso tudo que nós temos à disposição, mas ainda não, nós não precisamos. E aí muitas vezes, meus irmãos, nós acionamos não a igreja, não um irmão, não o povo de Deus, nós acionamos o IML. E aí o IML, você já viu como é que é, ele só chega lá para catar os corpos. Quando o IML chegou num acidente é porque tem gente morta, não tem o que fazer. Nós temos que entender que nós não somos a solução. Nós apontamos para a solução. Nós não conseguimos sozinhos. É por isso que nós somos um corpo. É por isso que quem lava as costas são os braços e a mão. Já pensou? Se a gente não tivesse o braço, a mão? Existem partes do nosso corpo que ficam tampados, mas são tão importantes na minha vida e na sua quanto os olhos. E a gente esquece dessas coisas, por quê? Porque nós dizemos, não precisamos desses membros muito insignificantes. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de aprender, lembra? Isso é uma coisa que nós precisamos de aprender, meus irmãos. O pecado faz com que eu e você ficamos com vergonha de contar os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos pecados. O que a outra pessoa vai pensar de mim? Meu irmão, para com isso. Isso é coisa que o inimigo coloca na sua cabeça para que você caminhe sozinho. Não pense assim. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. O seu problema não é mais feio que o do irmão que você vai contar. Pode ficar tranquilo. Às vezes a gente acha que a gente cometeu um pecado terrível, não posso ninguém... Não, fiquem tranquilos. Eu quase garanto para vocês que nós temos o telhado de vidro. Nós temos pecados que nós teríamos vergonha de confessar. Mas é por isso que nós temos uns aos outros. Nós precisamos de entender essa dinâmica.
Você faz parte da solução, mas você não é a solução. Você aponta para a solução. Por isso que é exortando uns aos outros, consolando uns aos outros, amando uns aos outros. Hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. Hoje você carrega, amanhã você é carregado. Hoje você dá um abraço, uma palavra de ânimo, amanhã é você que recebe. Mas é dentro da comunidade. Mas o homem hoje, o mundo hoje que caminha em trevas, ele vai dizer que você não precisa de ninguém. Hoje eu estava vendo um meme não, né? Um cara falando sobre as piores frases do coach. Aí ele fala, enquanto você dorme, muitos trabalham. Terrível isso. E a gente ouve essas coisas. Aí fica parecendo que você é o ser mais inútil do mundo. Nossa, eu devia dormir menos. Não faça isso. Nós precisamos de Cristo, da igreja, dos irmãos, da vida de uns dos outros. Então não tente caminhar sem essa luz, essa direção que Deus colocou na minha vida e na sua. E quando eu e você nós pensamos sobre essas coisas, nós vivemos numa vida terrível. Nós olhamos para as campanhas de final de ano e a televisão, os marqueteiros, eles dão esse tipo de solução. Não, nós precisamos de fomentar e alimentar aqueles que estão nas ruas. A gente pode observar que as instituições privadas tentam fazer algum sistema de coleta, as propagandas, as empresas que estão aí com condição de ir para a mídia pesada, eles sempre tentam dar uma solução ou tentam buscar ou fomentar essa paz, essa alegria, esse amor entre as pessoas. Por quê? Porque eles acham que não vamos juntar todos nós aqui e nós vamos acabar com a pobreza. Não, nós vamos acabar com a injustiça, nós vamos acabar com a violência, nós vamos acabar com o sofrimento e com o mal. Será que vai? O mesmo político que diz que é honesto é o que desvia. O mesmo pastor que está dizendo para as ovelhas que ele ama estar com eles é o que vai passar o ano novo nas praias das barrancas, com seu dinheiro. Pastores hoje que usam um relógio de 300 mil reais. Roupas, vi essa semana um pastor com um sapato de 6 mil reais. 6 mil reais num sapato? Podia comprar um de 1.000, estava bom, que eu sei que está caro, mas de 6 mil. Mas são essas pessoas que dizem amar o povo. E a solução nunca está em nada debaixo do sol, meus irmãos. E quando nós dizemos essas coisas, ou nós trabalhamos para isso, o que nós estamos dizendo é que a solução somos nós mesmos. Nós achamos que nós somos a solução do problema. E não somos a solução do problema. Então, cada ano que passa, o mundo está mais distante, mas muito, muito mais distante do propósito do Natal. Quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais recurso, mais informação, mais distante nós estamos. Os nossos filhos, eles talvez não sabem explicar o que é o Natal. Talvez o máximo que eles vão conseguir é contar aquela historinha que eles ouviram desde criança. Que Jesus nasceu na manjedoura, nasceu dentro de um curral e veio 3... não é assim? É o máximo que os nossos filhos vão conseguir contar. Porque nós mesmos vamos distanciando do ideal, do principal, do verdadeiro. Então, meus irmãos, a luz ela foi prometida, a solução foi enviada. Mas ainda nós pensamos que a solução somos nós. Ainda nós pensamos que a solução são as coisas, são o governo. Agora nós estamos pensando, por exemplo, que a coisa está ruim porque o governo está ruim. E tá, isso é uma realidade. Mas não. Se você for analisar, metade do Brasil quis isso. Sonhou com isso. E está todo mundo pagando. Então não existe uma solução nos homens. O primeiro presidente da República Tcheca, Václav Havel, vai dizer assim, a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem uma democracia sozinha é suficiente.
A solução nunca está nos homens, meus irmãos. Nunca, nunca, nunca. A redenção, a salvação e a solução não vêm de nós. É por isso que eu e você precisamos dessa luz na mente, no coração, para que nós possamos enxergar de fato e de verdade que a solução e a salvação não vêm de nós. E aí é preciso que eu e você possamos fazer um retorno para Deus, uma busca de Deus, porque isso é necessário. O mesmo profeta Jeremias aqui no capítulo 6, ele vai dizer para o povo assim, ó: ponde-vos à margem do caminho, perguntai quais são as veredas antigas, vá pelo bom caminho. Então ele está dizendo assim: ei, para onde você está, pergunte pelas veredas antigas, pelos caminhos bons, e organize a sua rota. Nós gostamos de marcos, nós gostamos de datas, para que a gente marque os recomeços. Nada melhor do que o final de ano. Que esse ano de 2025, meu irmão, você seja um crente melhor. Não melhor que o outro, mas melhor que o seu crente de 2024. Que você cresça, que nós possamos olhar para você e você pode olhar para o seu crescimento e falar: eu tenho crescido, eu tenho conhecido a Deus. Isso é bom. Isso é bom para o corpo. Isso é bom para a igreja. Eu sempre gosto de usar o exemplo do Danilo. Quando eu cheguei aqui no primeiro ano, ele falou para mim que, pastor, mas Gênesis, aquela história de Gênesis, eu não acredito muito não. Se você vai conversar com o Danilo hoje, ele está um bom reformado. A soberania de Deus dele ali está. Por quê? Porque a pessoa se coloca. E nós precisamos de nos aperfeiçoar. Nós não estamos prontos ainda. Mas você tem que ser um crente melhor o ano que vem. Tem muito serviço para fazer. Tem muita coisa para a gente ajudar. É igual eu disse para vocês. Imagina, coloque em oração uma pessoa no ano de 2025. Um amigo, alguém. E ora só por essa pessoa. Ora 3 meses, 4 meses. Faz um convite para vir para a igreja. Meu irmão, é Deus quem convence. Ele que é a luz. Ele que traz a solução. Ele que é a solução. Mas aí a gente não quer se envolver. Olha, é só orar. Porque Deus é quem faz, não sou eu e você. Mas nós não estamos dispostos. E a matemática aqui é fácil. Se cada um aqui trouxer um ano, 365 dias, o ano que vem a gente faz uma festa com o dobro. Só uma pessoa. Você vai orar por uma pessoa. Vai cuidar de uma pessoa. E é uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você tem liberdade, é uma pessoa que você pode intrometer na vida, porque você vai orar para alguém que você conhece. E você pode se achegar com menos dificuldade. Mas lembra, às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso reino, nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, com os nossos sonhos, que a gente esquece do mais importante. Muitas pessoas perto de mim, de você, estão no inferno, né? Ninguém está indo para o inferno, não. Você está fora do inferno ou você está dentro do inferno. Mas muitas pessoas estão no inferno e nós temos a luz, nós temos o Cristo, nós temos a solução e nós não apontamos. Nós que fomos alvo da luz, do esclarecimento. Imagina, eu e você estarmos diante de pessoas que nós amamos e que Deus, durante anos, deu oportunidade para mim e para você pregar, testemunhar, chorar, orar, encher a paciência. E nós simplesmente, não, faz do jeito que você acha melhor. Depois não adianta não, meu irmão, você saber que aquela pessoa está no inferno. E ele está no inferno porque ele rejeitou. Mas você, como agente de Deus, o que a gente fez? Então nós precisamos de fazer essas coisas. É só Deus que é a solução, não somos nós. Mas lembra, eu e você, nós somos agentes visíveis do Deus invisível. Deus pode salvar todo mundo? Pode. Deus pode fazer a cadeira falar? Pode. Deus pode fazer tudo. Mas Ele programou para que eu e você pudéssemos ser os arautos dele. Esse é o meio que Deus organizou para que as coisas aconteçam. É você quem prega. É você quem leva o evangelho, é você quem é luz, você quem é sal, é você quem faz.
Você está participando da obra magnífica. Tudo que você faz na sua vida vai acabar um dia. Agora, o dia que você pregar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa reconhecer Jesus como seu Salvador, você fez algo eterno. Porque as pessoas hoje gostam de falar em legado, né? Eu preciso deixar um legado. Então, você quer deixar um legado? Prega o evangelho, porque é um legado eterno. Você vai encontrar no céu com as pessoas que você entregou o evangelho. Isso é algo eterno. Porque o máximo que você pode fazer, que se não for envolver o Cristo, termina no dia que você morrer ou quando alguém morrer. Coisas passageiras. Então a luz, meus irmãos, resplandeceu e trouxe esperança. Esse povo aqui estava nessa situação. Eles iam para todos os lugares, menos para Deus. Viviam a sua própria sabedoria, os seus próprios conceitos. E agora, tem luz e alegria. Olha o verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Meus irmãos, quem traz alegria para o povo é Deus. Nos versos 4, 5 e 6 aqui, o profeta vai nos mostrar o porquê as experiências de luz e alegria estão relacionadas. Olha o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre os ombros. Essa luz, meus irmãos, trouxe salvação e nos tirou da escravidão e o jugo do pecado e tudo que ele nos causou no mundo. Então toda dor, todo sofrimento, toda desesperança, toda morte, Cristo resolveu e quebrou o problema do pecado por mim e por você. E aqui o profeta traz o vislumbre do dia em que virá um rei. E esse rei não mais colocará um jugo insuportável. Você vai ver aí que ele vai dizer, nos dias dos midianitas. O profeta aqui lembra de um fato histórico que aconteceu dentro do povo. Isaías aqui, ele quer mostrar que a história fornece todas as credenciais daquilo que ele estava profetizando. Lembra de Gideão, lá em Juízes? Deus mostra para Gideão que ele era a força. Deus é quem fez tudo. Gideão querendo confirmações e Gideão todo medroso. E Deus vai falar, não, só vem ver. Deus aqui está falando para o povo, ei, foi eu quem fiz, eu que farei, é eu que faço. Não é você. Depois você lê o Antigo Testamento e as vitórias do povo de Israel. São vitórias onde só acontecia milagre. O povo entra, toca um tambor, todo mundo morre. O povo entra, dá um grito, as muralhas caem. O povo entra, o povo dispersa, um mata o outro. O povo vem, manda um anjo. Porque Deus é quem faz. As Escrituras o tempo inteiro, meus irmãos, está querendo mostrar para mim e para você que não é na força do seu braço. Não é você quem faz sozinho. Não é você quem consegue. Não é você. Não é você. A força, tudo vem de Deus. E ele está querendo dizer para eles, o mesmo Deus que trouxe livramento lá atrás, agora também trará livramento. O profeta está querendo lembrar para eles, para mim, para você, meus irmãos, que a vitória é um ato de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. Tudo que Deus faz, Ele é quem faz. É por isso que nós não entendemos ainda o privilégio de poder trabalhar para o reino de Deus. Muita gente não entendeu isso. Às vezes as pessoas não entenderam o privilégio de pregar o evangelho, o privilégio de estar aí sentado nesse banco, o privilégio de ser chamado de crente, o privilégio de cantar, de exercer seus dons na igreja. Deus não precisa de você. É um privilégio você ser chamado por Ele para fazer uma coisa que Ele não precisa de você. Mas as pessoas estão achando que são muito boas, obrigado. Deus é quem precisa de mim. Não, meu irmão. Olha para a igreja, olha para a história, olha para a Bíblia. Coisas grandiosas e miraculosas Deus fez com pessoas incapazes para marcar para mim e para você que é Ele quem faz, não é você. Não seja orgulhoso, não seja soberbo.
Só ore, descanse e confie. Ore, descanse e confie. Deus está lembrando para esse povo mais uma vez. Olha lá Gideão. Foi para a guerra. Uma guerra que não tinha como vencer. Mas venceu por quê? Porque eu, o Senhor, é quem faço. Deus não quer que você se ache bom demais, que canta grandioso és tu na frente do espelho. Você não é bom do jeito que você acha que é bom. É por isso que Paulo vai dizer para você não se gloriar. Que seja a boca de outra pessoa que fale bem de você. Não pense de você além do que convém. Porque às vezes a gente vai colocar alguns adjetivos e predicados da nossa vida e a gente exagera. Por isso que ele vai dar essa orientação, não seja a sua boca que te glorifique, que seja a boca de outro. Porque nós gostamos de cantar com grande és tu na frente do espelho. Nós gostamos de dizer e bater no peito que tudo que nós temos, tudo que eu consegui foi glória minha. E não foi, meu irmão. Não foi. Tudo vem das mãos do poderoso Deus. Então, aqui Isaías nos aponta a libertação. Aí no verso 5, o povo libertado entra livremente nos frutos da vitória do Senhor. Ele vai dizer, toda bota com que anda o guerreiro. Então aqui Isaías está mostrando que o poder do povo, que oprimia seu povo, foi acabado. Deus resolveu o problema, meus irmãos. O diabo não tem poder mais. Cristo levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todo pecado, toda culpa, toda transgressão. E às vezes a gente esquece que Jesus fez isso por mim e por você, e o nosso coração fica desesperado. Não faça isso. Isaías aponta para uma vitória que vem das mãos de Deus, foi Deus quem conquistou. Ele continua, a bota e toda veste serão queimadas. A guerra acabou, mas o povo não lutou a batalha final. O povo só entrou no campo de batalha depois que a luta terminou. Deus é quem faz. É por isso que a salvação ela é uma obra única e exclusiva de Deus. Ninguém está no céu hoje, ninguém chegará no céu e vai dizer assim, não, é porque eu comportei. Não. É por isso, meus irmãos, que vocês precisam de crescer no conhecimento de Deus, para você não achar que você tem que fazer as coisas para merecer algo. Lembra, vou repetir de novo, o Evangelho ele exige fé e arrependimento e produz obediência. Quando você vem para a igreja, lê a Bíblia, ora, dá o dízimo, canta, e vem de novo e começa a fazer essas coisas para agradar a Deus, no sentido de que não, eu preciso de fazer isso, você já está achando que é você quem merece. Você não entendeu a graça. É por isso que tudo isso que nós somos chamados a fazer é uma resposta voluntária, amorosa e obediente daquele que trouxe luz, tamanha salvação na minha vida e na sua. Isso que nós temos que entender. A libertação e os frutos de uma vitória que não lutamos só tem uma explicação. E qual é a explicação? Ele vai dar no texto. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do Salvador, o nascimento do Cristo. A solução, a salvação nasceu, chegou. E hoje nós podemos olhar para trás, isso é um fato. Por isso que o diabo não pode assaltar o meu e o seu coração colocando dúvidas. Olha para a história. Deus fez, a promessa se cumpriu. Nós temos um Cristo, nós temos um Salvador. Você e eu, nós nunca teríamos e teremos condição de resolver esse problema do pecado. Cristo resolveu, Ele lutou por nós, Ele calçou as vestes, Ele fez tudo. Eu e você só precisamos de olhar, crer e descansar. Só que a coisa é tão simples que a gente não gosta disso. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. E não, é assim. Esse menino, meus irmãos, possui aqueles traços que manifestam a presença de Deus em nosso meio. Olha, ele vai dar os nomes de Deus aí, maravilhoso, conselheiro. É Ele que provém toda a sabedoria. Ele é um maravilhoso conselheiro. Por isso que Paulo vai dizer assim, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
Às vezes o seu coração está angustiado, a ansiedade está torcendo o seu coração, e o maravilhoso conselheiro está disponível, mas você não vai até ele. Ele é quem vai trazer uma palavra, ele que vai trazer um conforto, ele que vai trazer. Ele é o maravilhoso conselheiro, é lá que tem a sabedoria. Ele é o Deus poderoso, é rei, é Deus. Ele é capaz de absorver todo o mal, resolver todo o sofrimento. Então a gente esquece que Deus é o maravilhoso conselheiro, a gente esquece que Ele é todo poderoso. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de conhecer o nosso Deus. É por isso que quando a tempestade vem, o nosso coração fica ansioso, é porque às vezes nós não estamos crendo naquilo que nós já sabemos, no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Ele derrotou a morte e nos trouxe vida. Deus, meus irmãos, Ele veio nascer trazendo com Ele as qualidades que garantem a preservação do seu povo e a libertação. Cristo nos libertou, a solução chegou, a salvação já está disponível. Ele é Pai eterno. Ele é Pai. Ele cuida do seu povo com bondade amorosa, como um pai cuida dos seus filhos. Então observa, eu e você precisamos de olhar para as Escrituras, e eu sempre gosto desses textos que a gente conhece, porque a gente vai familiarizando com alguns textos, Salmo 23, Isaías 9, Isaías 53, e outros textos conhecidos, e eu e você não ruminamos, meditamos nesses textos. Olha, Deus aqui está dizendo que Ele tem poder, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Pai eterno, Ele quem traz vida. E às vezes eu e você passamos por isso assim, com os nossos olhos correndo, e você perde a oportunidade naqueles instantes de leitura de Deus ministrar no seu coração e regular suas emoções, porque você está desesperado. Mas lembra, Ele é o Pai eterno. Ele é quem cuida, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus, meus irmãos. Nada foge ao meu e seu controle. Deus, Ele tem toda a sabedoria, Deus tem a solução. Mas se eu e você portarmos diante desse Deus com arrogância, ou achando que nós temos a solução, ou não querendo nos aproximar desse Deus, aí a gente sofre e vive, às vezes, como a gente tem vivido. Ele é o Pai eterno, esse povo terá segurança sem fim, porque esse Pai é amoroso e protetor. Meus irmãos, pode uma mãe, olha a comparação que o autor bíblico diz, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais te abandonarei, nunca te desampararei. É o nosso Deus, meus irmãos, é a promessa. É por isso que o justo vive pela fé, porque tem dia, ou tem época, períodos da nossa vida, que parece que a gente está abandonado, parece que a gente está largado e não tem ninguém, e o que nos sustenta é a fé na promessa de que Ele estaria conosco, e está conosco. Você não precisa de sentir a presença de Deus, você só precisa de crer que Deus está lá. Nem sempre você vai sentir, na verdade, na maioria das vezes você nem vai sentir. Mas por isso que o justo vive pela fé, naquilo que está escrito. É disso que eu e você precisamos, de nos apegar no que Ele deixou para mim e para você, ficarmos abraçados, apegados. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. O principal motivo do Natal é que Jesus nasceu para estabelecer a paz. Por que Ele é o príncipe da paz? Nós já falamos disso, vamos de novo. Porque existia rebelião entre Deus e os homens. O homem, depois que pecou, entrou o pecado no mundo, esse homem está separado de Deus. Agora antes tinha intimidade, comunhão, agora tem separação, tem um abismo, tem guerra. Mas o príncipe da paz, Cristo Jesus, que nasceu, que trouxe a luz, Ele é quem media. Aonde tinha um espaço intransponível, Cristo é a ponte, é o caminho, é a luz, a salvação. E todos que estão nele, no príncipe da paz, ele ministra a paz aonde tinha guerra. Então, aqueles que reconheceram Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, estavam em rebelião, em guerra contra Deus. Através de Cristo Jesus, o príncipe da paz, é restabelecido novamente a paz. Cristo Jesus agora
trouxe a paz. Isaías lá na frente, no capítulo 53, do verso 5, vai dizer assim, ó: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, esses versos, ele está contando a minha história e a sua. Quem devia estar pregado aqui era você, o Sr. João falou isso, né? Ele pegou a cruz que era nossa, a morte que era nossa, a rejeição, a separação, para que eu e você pudéssemos ter paz, desfrutar disso. O castigo que estava sobre ele experimentou separação, ele experimentou toda a ira de Deus. Nós temos que olhar para esses versos aqui e olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz, mas alguém foi castigado, alguém foi moído, alguém foi morto. Nós temos paz, mas o castigo aconteceu porque o juízo de Deus não poderia não ser satisfeito. Não tinha como ter salvação sem a satisfação do juízo de Deus. Deus é um Deus justo, precisava de acontecer. Alguém tinha que pagar a conta. E eu e você não teríamos condição de pagar a conta. Cristo veio. A luz brotou, a luz nasceu, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos ter paz. Lucas 2,14 vai dizer: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Não existe guerra mais. Aqueles que olharam para Jesus têm paz com Deus. Você pode deitar e dormir hoje tranquilamente. E todas as vezes que você passear em Lucas do Rio Verde, você vai começar a ver as luzes de Natal, que já estão enfeitadas. Na Mato Grosso está assim, na Brasil está assim. Mas lembre-se que aquela luz, ela vai te lembrar da luz que brotou na sua mente, no seu coração, e você tem paz com Deus. O Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Conselheiro maravilhoso, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. A luz brotou, nós vimos a luz. Deus nos tirou da negritude, da ignorância. E tem coisa mais maravilhosa que essa? Não tem. E Isaías encerra dizendo aqui que esse menino se estenderá por toda a eternidade. Meus irmãos, o Natal é o nascimento da nossa esperança, da nossa vida, da nossa salvação. Todas as vezes que alguém falar qual que é o sentido do Natal, você fala: Natal é salvação, é luz acesa na escuridão, é Cristo Jesus trazendo esperança, reafirmando a promessa lá de Gênesis 3. No final ele encerra assim, ó: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Lembra mais uma vez, meus irmãos, quem vai fazer isso tudo aqui e fez e vai terminar? O próprio Deus. O zelo, o cuidado, o poder, a soberania de Deus é quem vai fazer isso. Esse tipo de coisa aqui, a salvação, ninguém pode fazer, só Ele que faz. Por isso, meus irmãos, que você não tem condição de perder a salvação, porque a salvação do começo ao fim, ela é de Deus. Se você acha que você perdeu a salvação, ou se alguém acha que pode perder a salvação, você nunca teve a salvação. Salvação não é algo que se perde. João vai dizer que as suas ovelhas estão nas suas mãos. Ninguém as tira, ninguém. Nós estamos guardados nesse Deus. Isso é maravilhoso. O zelo do Senhor, Deus é quem faz. Por isso, meus irmãos, que independente do que você passou ou ainda vai passar, a gente não sabe o que o ano de 2025 aguarda para nós como nação, para nós como família, para nós como igreja. Nós não sabemos. Muitas coisas boas podem acontecer e nós esperamos as boas. Mas talvez Deus tenha outras coisas reservadas para nós. E eu e você não podemos esquecer que Cristo Jesus é a luz que iluminou a nossa vida. Nós agora temos esperança em meio a tudo que pode acontecer na minha vida e na sua. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas a esperança vai estar viva no nosso coração, porque o zelo de Deus garantiu a nossa salvação. E o Cristo nos levará para casa são e salvos. Uns vão chegar lá sem perna, outros mutilados, mas nós iremos chegar.
Deus nos garantiu a chegada na eternidade. Deus nos garantiu a salvação. Deus não nos garantiu a provação, a privação, a dor e o sofrimento. Então, meus irmãos, olhe para o Natal, olhe para as luzes e lembre, a luz já veio ao mundo. Nós temos esperança, nós temos solução. Tudo que você precisa, Deus já te deu, que é tirar da escuridão do pecado, da escuridão da ignorância. Você entende muitas coisas agora por causa dessa luz. Então que Deus continue a iluminar a minha mente e a sua. Paulo vai orar isso aos Efésios. Peço que Deus ilumine a vida de vocês, a mente de vocês, para que vocês entendam. Peça, meus irmãos, para que o Espírito Santo lance essa luz cada vez mais na sua vida, para que você possa entender as Escrituras cada vez mais, conhecer esse Deus cada vez mais, conhecer os mistérios de Deus que estão revelados nas Escrituras. Tudo que você precisa de saber está entre Gênesis e Apocalipse. Se não está aqui, é porque não é importante para você e nem para mim. O Deus zeloso, que cuidou de todos os detalhes, deixou tudo aquilo que é preciso, necessário e importante entre Gênesis e Apocalipse. Então, se não está aqui, não é importante. Amém? Vamos ficar de pé?